Por isso que eu falo que é muito mais importante passar na mão do controle. Ele não vai verificar se o preço está alto ou baixo, mas ele vai verificar se a análise, a apuração do preço atendeu os requisitos legais, se foi feita da forma correta. Isso é segurança para quem está fazendo. Mas seria interessante, tendo visto que a medida seria tomada necessariamente, mas em questão de, vamos supor, a documentação técnica, daria lá no termo de referência, talvez se o jurídico tivesse acesso, ele daria ali, né, uma documentação excessiva, por exemplo. Olha só, por que isso não adianta? Imagina que nós estamos fazendo uma obra. Aí o engenheiro da prefeitura pediu 5 toneladas de montagem de ferro CA50. É isso que eu uso, não é? E por que o advogado da prefeitura vai saber disso? Nada, não adianta nada ele olhar. Oi? Em caso de tudo. Aí vocês estão licitando material odontológico de um broca. Quem vai saber disso? Pediu um medicamento. Quem vai saber de medicamento? Sim, é porque aconteceu um caso lá de fez um testamento para serviço de médico. Tinha documentação lá que não era viável. A gente estava, o EPP estava solicitando, a nossa jurídica viu que estava excessivo e orientou que retirasse. Mas aí o que acontece? Qualificação técnica, por mais que o advogado possa analisar, a análise não é dele. A qualificação técnica tem que ser de quem pediu a qualificação técnica. Ou seja, se a gente está fazendo a aquisição de medicamento ou de alimentos, eu tenho que socorrer aqui ao farmacêutico ou ao nutricionista. Então, vamos supor, pneu, uma coisa assim, recorrente. Você vai lá e coloca um monte de especificação do pneu. O advogado até pode entender um pouco de pneu, porque ele compra pneu para o carro dele, ele é um cara curioso e vai lá e olha. Mas ele vai saber o que é crédito, ele vai saber que tem resistência e outras coisas que tem especificação do pneu. Ele não vai. Normalmente ele não vai. Ele não tem obrigação de saber. E outra coisa, Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia. A atuação do advogado é jurídica, está no artigo 1º. Assessoria, consultoria ou advocacia judicial ou extrajudicial. Fazer uma análise de uma qualificação técnica ou mesmo uma descrição para saber se tem marca ou se a qualificação é excessiva, ele não tem como fazer. E, na verdade, o controle interno também não tem. Quem tem que fazer isso é a pessoa que solicitou. Tá? Então, tem que ser o técnico. E essa é a maior dificuldade. Porque quando você deixa o técnico de fora. E nem é vontade de vocês aqui tirar ninguém, eu sei que. Quando você deixa o técnico de fora por questões alheias da sua vontade e traz para si essa responsabilidade que não é sua, é que acontece isso. Ou então, o que acontece? O advogado dá uma orientação, ô Diego, você não pode pedir mais 50% do item que você está licitando. E outro, você tem que justificar o que é a maior parcela de relevância técnica e financeira. A lei fala que é 4%. Isso aí o advogado pode auxiliar e ele pode atuar, que é uma orientação jurídica. Agora, pegar a planilha, fazer a avaliação do que é 50% e do que tem relevância técnica e financeira, tem como pedir isso do advogado. E nem de vocês. Tem que ser realmente o dinheiro. Por isso que esse é um processo que é muito interessante na lei, e era exatamente o que eu ia falar agora. A lei fala, de forma bem clara e objetiva, que eventuais penalidades, eventuais cobranças, elas têm que ser dirigidas de forma bem objetiva a quem deu causa. Aí, nesse ponto, entra a segregação de função para poder delimitar a responsabilidade de cada um dentro do processo. Tá? Então, muitas vezes eu vejo um secretário, e eu tive um caso recente, um secretário de administração que meteu a assinatura numa estimativa, numa declaração de elevação orçamentária. Assinou junto com o contador. Uma obra. Isso foi ano passado. Mudou o prefeito entrou, não concordava com a obra, arruma um jeito de anular isso aí. Achar ele é a coisa mais fácil que tem, né?
Fazer certo é difícil. Apontar erro é muito fácil. Peguei o processo, primeira coisa que eu fiz, fui direto na parte financeira, na parte orçamentária. Vi lá a declaração, dia 23 de agosto de 2024. Fui no contador, olha para mim aí essa ficha, qual que era o saldo que eu tinha no dia 23 de agosto? Não tinha. Eu sabia que não tinha, porque a prefeitura estava com problema de dotação orçamentária e saldo orçamentário. E era uma fonte que era o principal problema da fonte 1500. Quando eu fui no contador, eu falei com ele, ele entendeu o que eu estava querendo. Ele falou assim, não, mas eu dei legação, não estou querendo saber o que é, só quero saber o saldo que você vai na certidão para mim. Ele fez a certidão, acabou. A licitação está boa. Eu não tinha saldo orçamentário. Aí eu virei para o secretário em questão e falei assim, fulano, te dar uma opinião. Não vai meter essa assinatura que parece com você, não, porque não foi ele que fez. Porque acontece exatamente isso que aconteceu aí. Eu vou fazer um parecer, vou remeter para o procurador do município, ele já conversou comigo, concorda comigo, vai anular o processo, pode dar uma bobagem. Tinha jeito de consertar? Não tem, a declaração está errada. E o município não iniciou a obra porque não tinha saldo orçamentário para começar a obra. Então é uma coisa grave, na verdade. Então, quando você tem um profissional dentro da prefeitura, seja ele um agente público, seja ele um prestador de serviço, e ele vai lá e elabora algo sem comprometimento, a responsabilidade é dele, ele está assinando. Né? Quando o engenheiro manda lá para vocês um memorial descritivo com planilha sanitária, cronograma físico financeiro, composição de PDI, o próprio projeto, básico, executivo, tudo que está ali, a responsabilidade é dele. Tá? É dele. E é isso que a lei fala de segregação de função. Segregar as responsabilidades conforme as funções segregadas. É isso que eu acho que é o mais importante da lei. Né? A lei de licitação segue a mesma lógica da lei de improbidade. Hoje, para um Ministério Público ou o próprio município ajuizar a ação, ele não pode fazer uma afirmação genérica, falando, ó, fulano de tal descumpriu a norma legal, causou prejuízo ao município e por causa disso ele está enquadrado aí na figura do inciso tal do artigo 10 da lei. Está certo, a lei fala que tem que ter conduta dolosa e tem que ter prejuízo efetivo. Mas a lei fala também que tem que ter individualização das condutas. Ou seja, se um promotor ou um procurador do município ajuizar uma ação de improbidade, ele não pode só indicar o fato e o tipo de improbidade que supostamente aconteceu. Ele tem que individualizar a conduta. Então, ó, fulano de tal concorreu para a improbidade por causa disso, disso e disso. Ele não pode fazer afirmação genérica. Se ele fizer, a ação vai ser improcedente. Então, a segregação de função está presente aí. A discussão que se teve com relação à questão de não poder assinar o edital, de não fazer isso e tudo outro, ela é uma discussão mais doutrinária, na minha visão. Respeito quem tem opinião diferente. Mas uma visão doutrinária que, na prática, ela é pouco resolutiva. Porque o que adianta discutir quem que assinou o edital podia assinar ou não o edital? Eu tenho que discutir se o que está anexo ao edital, porque isso não vai estar no edital provavelmente, vai estar no anexo. Se o que está no anexo ao edital, a responsabilidade da gente contratar só do engenheiro que fez errado. Um exemplo aqui. Estou pegando pé de dinheiro, viu? Você entendeu? E às vezes até pelo olhar crítico que um advogado possa ter, tá? Você de Rio Doce também? Não? De onde? Alvinópolis. Então, é porque você está sentado de triste aí, achei que era de Rio Doce também. Mas o que acontece? Provavelmente porque o olhar crítico do advogado que fez a análise permite a ele ver além da obrigação dele. Tá? Isso aí é uma coisa que é muito bom para o município, é muito bom para vocês. Mas vocês têm que entender que não é nenhuma questão de obrigação, acho que eu usei até o termo errado. É uma questão que envolve um conhecimento pessoal e específico desse profissional, mas que não é comum. Advogado gosta de mexer com, detesta mexer com. A maioria das vezes. Tá? Normalmente, advogado abomina fazer cálculo. A coisa do advogado é muito intelectual, mas não voltada para cálculo. Mas tem profissional que gosta, além da questão do direito,
tem mais familiaridade com cálculos, por exemplo, ou então porque ele já tem uma experiência anterior de um outro processo, ou de um outro lugar, de algum colega que comentou com ele. Enfim, não dá para poder contar com o acaso. Mas também na questão do sistema, eu acredito que a grande maioria das prefeituras tem a questão do sistema também, né? Não tem como lançar nenhum processo sem um parecer jurídico. Tem essa questão também que não teria como. Tá, o que acontece? Você está explicando aí, eu entendo. É porque os sistemas de municípios, né, o software, eles são software integrado, que envolve contabilidade, controle, frotas e licitação. O Tribunal de Contas, ele recebe o SICOM, tem um sistema que recebe informações da contabilidade, mas recebe também informações da licitação. Então, com relação ao envio de SICOM, tem que ter os dados do advogado responsável pelo processo de licitação. Responsável pelo processo, não pelo parecer, daí está a questão. Quando eu digo que não precisa de parecer jurídico, quando tem minuto e está previsto de forma expressa na lei, isso é expresso na lei. Tá? É uma questão assim, que eu nem discuto com a lei. E é uma questão que às vezes o pessoal que mexe com software bate cabeça e às vezes não entende. Mas se eu tenho um parecer aprovado previamente pelo jurídico, então eu tenho parecer, porque eu vou informar o AB, na verdade não é o AB, CPF, que eu acho que é outra coisa errada também, que advogado é identificado não é por CPF, mas o tribunal pede CPF. Isso é lei federal, só que às vezes as pessoas não entendem. Eles identificam o advogado pelo CPF, mas ele deu parecer na minuta. Ele não vai dar parecer específico ali, porque ele está dispensado de fazer parecer específico. Mas isso não quer dizer que não deve parecer na minuta. Não vai da mesma forma. Agora, o que vocês têm que entender é que o parecer do advogado, ele não é um manto de legalidade de tudo que aconteceu. Ele é parecer do edital. Ele não dá parecer da fase preparatória. Tá?